Whittington e seu companheiro caminhavam num ritmo acelerado. Tommy começou a segui-los imediatamente e chegou a tempo de vê-los dobrar a esquina da rua. Esse esporte era novidade para Tommy. Apesar de ter se familiarizado com a teoria lendo livros de ficção, ele nunca havia tentado seguir alguém. E ficou-lhe aparente, frente à prática, que o exercício era cheio de dificuldades. E se, por exemplo, os dois de repente chamassem um táxi? Nos livros, você simplesmente chamaria outro, prometeria ao motorista uma libra e pronto. Na vida real, Tommy previra que seria muito provável não aparecer um segundo táxi. Assim sendo, ele teria que correr. O que acontece na vida real com um jovem que corre persistente e incessantemente pelas ruas londrinas? Numa via principal, ele poderia criar a ilusão de que estava apenas correndo atrás de um ônibus. Mas nessas vielas aristocráticas, pouco movimentadas, ele imaginava que um policial atento iria abordá-lo para que se explicasse. Foi nessa altura de seus pensamentos que um táxi com sua bandeirinha em riste dobrou a esquina da rua adiante. Tom prendeu a respiração. Eles o chamariam? Ele respirou aliviado quando os dois deixaram o táxi passar. A trajetória deles era um zigue-zague escolhido para levá-los com a maior rapidez possível à rua Oxford. Quando eles chegaram lá e prosseguiram na direção leste, Tommy apertou o passo. Ele estava ansioso para ouvir uma ou duas palavras da conversa. Nisso ele foi completamente frustrado. Eles falavam baixo e o som do tráfego abafava suas vozes. Pouco antes da estação de metrô da rua Bond, a dupla cruzou a rua com Tommy ainda oculto em seu encalço e entraram no Lions. Eles subiram ao primeiro andar e sentaram-se numa mesa pequena próxima à janela. Tommy sentou logo atrás de Whittington, caso o homem o reconhecesse. Em compensação, podia ver claramente o segundo homem e analisou com atenção. Ele tinha cabelos claros, com um rosto magro e antipático, e pela dedução de Tommy, de nacionalidade russa ou polonesa. Ele provavelmente tinha cerca de 50 anos de idade. Os ombros encolhiam-se um pouco enquanto falava e seus olhos, pequenos e astutos, moviam-se sem cessar. Whittington chamava-o de Boris. Por mais que se esforçasse para ouvir a conversa, Tommy foi capaz apenas de captar uma palavra aqui ou ali. A conversa parecia dizer respeito a ordens ou instruções que o homem alto transmitia ao companheiro, e com as quais o último parecia discordar de vez em quando. Tommy ouviu a palavra Irlanda diversas vezes, e também propaganda, mas não houve menção a Jane Finn. Subitamente, quando acalmou-se o barulho ambiente, Tommy entendeu uma frase inteira. Ah, mas você não conhece a Flossie. Ela é uma maravilha. Um arcebispo juraria que ela é sua própria mãe. Ela acerta a voz todas as vezes. Isso, na realidade, é o principal. Mas... apenas em último caso, não é? Mas é claro, apenas em caso de emergência. Então tornou a perder o fio da conversa. Porém, após um momento, as frases começaram a ficar nítidas novamente. E Tommy não sabia dizer se foi porque os homens insensatamente passaram a falar mais alto ou porque os seus ouvidos acostumaram-se com o volume. Mas duas palavras em específico tiveram mais estimulante efeito sobre o ouvinte. Bom, nesse caso teremos que verificar com o Sr. Brown. Não use esse nome! E por que não, meu amigo? É um nome muito respeitável, muito comum. Ele não escolheu por esta razão? Ah, e como eu gostaria de encontrar-me com ele, este Sr. Brown. Quem sabe? Talvez já o tenha encontrado. Ora, isso é conversa pra crianças. Uma historinha pra polícia. Sabe o que eu penso às vezes? Que ele é uma fábula inventada pelos chefes secretos. Um bicho-papão para nos amedrontar. Talvez seja isso. Ou talvez não seja. Eu me pergunto, será que é verdade que ele está conosco e entre nós, desconhecido para todos, com exceção de alguns poucos escolhidos? Se é assim, ele guarda muito bem seus segredos. E a ideia é boa, sim. Nunca saberemos. Olhamos um para o outro e pensamos, um de nós é o Sr. Brown? Mas quem? Ele manda, mas também obedece.
Ele está entre nós, mas ninguém sabe qual de nós ele é. Já é tempo? Sim, podemos ir embora. Ele chamou a garçonete e pediu sua conta. Tommy fez o mesmo, e alguns momentos depois, seguia os 2 homens que desciam as escadas. Do lado de fora, Whittington chamou um táxi e instruiu o motorista a levá-los a Waterloo. Táxis abundavam nesta parte da cidade, e antes mesmo que Whittington partisse, outro carro aproximava-se da calçada em obediência ao chamado de Tommy. Siga aquele táxi, não o perca. O motorista mais velho não demonstrou o mínimo interesse. Ele apenas grunhiu e abaixou sua bandeirinha. A corrida ocorreu sem incidentes. O táxi de Tommy chegou à plataforma da estação pouco depois do de Whittington. Tommy ficou atrás de Whittington na fila da bilheteria. Ele comprou uma única passagem de primeira classe para Bournemouth. Tommy fez o mesmo. Está adiantado. Ainda tem quase meia hora. As palavras originaram uma nova linha de raciocínio na cabeça de Tommy. Era evidente que Whittington faria a viagem sozinho, enquanto o outro homem permaneceria em Londres. Portanto, ele deveria escolher quem continuar seguindo. Obviamente não poderia seguir ambos, a não ser que... Assim como Boris, ele olhou para o relógio da estação. E então para o painel com os horários. O trem para Bournemouth saía às 3h30. Faltavam 20 minutos. Whittington e Boris caminhavam em frente ao quiosque da estação. Ele os observou desconfiado e entrou apressado em uma cabine telefônica próxima. Ele telefonou para o Ritz e pediu para falar com Julius Hersheimer. Hotel Ritz, pois não? Preciso falar com Julius Hersheimer. Rápido. Um momento, por favor. Se esse americano não estiver no quarto... Alô? É você, Hersheimer? Tommy Beresford falando. Escuta, não tenho tempo. Estou na estação de Waterloo. Eu segui o Whittington e um outro homem até aqui. Whittington vai partir para Bournemouth às 3h30 da tarde. Você consegue chegar aqui antes? Claro. Vou correndo. Whittington e Boris ainda estavam onde Tommy os havia visto pela última vez. Se Boris ficasse mais um pouco para ver o colega partindo, tudo estaria bem. Tommy botou os dedos em seus bolsos pensativo. Apesar de ter sido garantida a carta branca, ele ainda não havia desenvolvido o hábito de andar por aí carregando muito dinheiro. Comprar a passagem de primeira classe para Bournemouth havia deixado-o com apenas algumas moedas no bolso. Ele torcia para que Julius chegasse mais prevenido. Enquanto isso, o tempo passava. 3h15, 20, 25, 27, e se Julius não chegasse a tempo, 29, as portas dos vagões escancaravam-se ruidosamente. Tommy sentiu uma onda fria de desespero passar por seu corpo. E então, uma mão tocou seu ombro. Aqui estou, meu caro. Esse trânsito britânico é indescritível. Mostre-me quem são os malfeitores. Aquele é o Whittington. Ali, embarcando. O homem alto e moreno. O outro é o estrangeiro com quem ele está conversando. Tô vendo. Qual deles é meu alvo? Você trouxe dinheiro? Não muito. Acho que eu não tenho mais do que 300 ou 400 dólares no momento. Meu Deus. Vocês milionários, vocês não falam a mesma língua que a gente. Embarque no trem. Eis aqui sua passagem. Whittington é o homem que você deve seguir. Deixa que eu cuido dele. Até mais ver, Tommy. Tommy respirou fundo. Boris vinha da estação em sua direção. Tommy deixou-o passar e logo depois retomou a perseguição. Partindo de Waterloo, Boris foi de trem até Piccadilly Circus. Daí caminhou pela Shaftesbury Avenue e, por fim, fez uma curva em direção ao labirinto de ruelas ao redor de Soho. Tommy acompanhou-o a uma distância prudente. Finalmente chegaram a uma praça em ruínas. As casas de lá
tinha um ar sinistro, com sua imundície e decadência. Boris olhou ao redor e Tommy procurou abrigo em uma varanda com aparência amigável. O lugar estava quase deserto. Era o fim de uma rua, e por isso, carros não passavam por lá. A maneira furtiva com a qual o homem olhava ao redor estimulava a imaginação de Tommy. Abrigado perto da porta de uma casa, Tommy assistiu o homem subir em direção a uma casa que parecia particularmente sinistra, e bater a porta com força e com um ritmo peculiar. A porta foi aberta imediatamente. O homem disse uma ou duas palavras ao porteiro e entrou. A porta foi fechada novamente. Foi neste momento que Tommy perdeu o juízo. O que ele deveria ter feito, o que qualquer homem são teria feito, seria esperar pacientemente onde estava até que seu alvo emergisse novamente da casa. O que Tommy acabou fazendo foi completamente alheio ao bom senso sóbrio que era, por via de regra, sua característica principal. Alguma coisa, conforme ele mesmo expressou, pareceu estalar em seu cérebro. Sem perder um momento refletindo, ele também subiu em direção à casa e reproduziu da melhor maneira que podia a peculiar batida à porta. A porta abriu-se com a mesma rapidez de antes. O homem com o rosto vilanesco e cabelos muito curtos estava à porta. Então? Foi neste momento que Tommy começou a tomar completa ciência de sua tolice. Mas ele não ousou hesitar. Ele agarrou as primeiras palavras que chegaram à sua mente. Sr. Brown. Escada acima. Segunda porta à esquerda. Embora estivesse surpreso com as palavras do homem, Tommy não hesitou. Se a audácia o levara com êxito até este ponto, podia-se esperar que o levaria mais adiante. Ele adentrou silenciosamente na casa e começou a subir a escadaria decrépita. Tudo na casa estava indescritivelmente imundo. O papel de parede encardido, que mostrava um desenho agora indistinguível, estava pendurado em festões frouxos em diversos lugares. Em todos os cantos acumulava-se uma massa cinzenta de teias de aranha. Tommy avançou lentamente. Quando ele alcançou a curva na escadaria, ele ouviu o homem no andar de baixo desaparecer para dentro de uma sala dos fundos. Ele claramente ainda não havia despertado suspeitas. Parecia-lhe que vir até a casa e perguntar por Sr. Brown era, afinal, o procedimento natural e razoável. Ao chegar no topo da escadaria, Tommy pausou para planejar seu próximo movimento. À sua frente estava um corredor estreito com duas portas, cada uma de um lado. Da porta mais próxima a ele, na esquerda, vinha um som abafado de vozes. Esta era a sala na qual ele havia sido orientado a entrar. Considerou a hipótese de entrar audaciosamente na sala esquerda do corredor. Seria o simples fato de que foi-lhe permitido ingresso na casa suficiente? Talvez pedissem-lhe uma segunda senha, ou até mesmo uma prova de sua identidade. O porteiro claramente não conhecia os membros da quadrilha de vista, mas pode ser diferente no andar superior. Em suma, parecia que a sorte servira bem a Tommy até agora, mas não seria prudente confiar demais na sorte. Outra coisa que chamou sua atenção, no entanto, foi um pequeno vão que ficava à direita, parcialmente oculto por uma cortina de veludo rasgada. Ficava diretamente oposto à porta à esquerda de Tommy, e devido à localização, também permitia enxergar bem o topo da escadaria. Era um esconderijo ideal para um, ou talvez, se apertasse, 2 homens. Uma repetição das batidas na porta foi ouvida no andar de baixo, e Tommy, decidido, deslizou rapidamente para dentro do vão e, cuidadosamente, fechou a cortina de modo a que ficasse oculto. Haviam diversos rasgos e furos no pano velho que concediam uma boa visibilidade. Ele ia observar os próximos eventos e, a qualquer momento que escolhesse, poderia juntar-se ao grupo, imitando o comportamento do recém-chegado. Tommy não conhecia o homem que subiu a escadaria com um passo furtivo e silencioso. Sua testa saliente, o queixo vilanesco e a bestialidade de toda a sua fisionomia eram novidades para o jovem rapaz,
mesmo que se tratasse de um tipo de meliante que a Scotland Yard reconheceria de relance. O homem passou pelo vão, respirando pesadamente. Ele parou em frente à porta e repetiu a batida feita na entrada. Uma voz de dentro da sala respondeu algo e o homem abriu a porta e entrou, permitindo a Tommy um vislumbre momentâneo da sala. Ele pensou ver 4 ou 5 pessoas sentados em uma longa mesa que ocupava a maior parte do espaço na sala. Mas quem chamou sua atenção foi um homem alto, com cabelos curtos e uma pequena e pontiaguda barba de marinheiro que encontrava-se sentado na cabeceira da mesa com algumas folhas de papel em sua frente. Conforme o recém-chegado entrou na sala, o homem olhou e, com uma pronúncia correta, mas curiosamente minuciosa, que chamou a atenção de Tommy, perguntou: O seu número, companheiro? 14, chefe. Está correto. Ah, mas se esse cara não for um alemão, eu sou um irlandês. Ele sempre comandando as coisas tão sistematicamente. Sorte minha que não entrei. Eu teria dito o número errado e teria me lascado. Não, esse aqui é o lugar pra mim. Olá, temos outra batida à porta. Este visitante provou ser completamente diferente do anterior. Tommy reconheceu que ele era um irlandês, membro do Sinn Féin, o Partido Separatista Irlandês. Era certo que a organização comandada por Sr. Brown tinha um alcance amplo: o criminoso comum, o cavalheiro irlandês, o russo pálido e o eficiente mestre de cerimônias alemão. Era verdadeiramente uma reunião estranha e sinistra. Quem era esse homem que controlava essa corrente com elos tão curiosamente distintos? O seu número, por favor? 13. Está certo. 2 batidas foram ouvidas em rápida sucessão na porta do andar inferior. O primeiro homem era desconhecido para Tommy, que julgou tratar-se de um burocrata morador da cidade. Um homem quieto e que aparentava inteligência, vestido de uma maneira um tanto descuidada. O segundo pertencia à classe operária e seu rosto parecia vagamente familiar ao jovem rapaz. 3 minutos depois veio outro, um homem com uma aparência autoritária, muito bem vestido e evidentemente bem nascido. Seu rosto era, mais uma vez, vagamente familiar para o observador oculto, embora Tommy não pudesse recordar o nome. Depois da última chegada, houve uma longa espera. Tommy chegou a acreditar que todos os convidados da reunião já haviam chegado e estava cautelosamente deixando seu esconderijo quando uma nova batida o fez retornar na ponta dos pés ao seu abrigo. O último a chegar subiu as escadas tão silenciosamente que ele estava quase a 1 palmo de Tommy antes do jovem perceber sua presença. Ele era um homem baixo, muito pálido, com ares gentis, quase femininos. A concavidade de suas bochechas era um indicativo de sua descendência eslava, mas de outra forma não havia nada que indicasse sua nacionalidade. Conforme ele passou perto do vão, ele virou lentamente a cabeça. Seus olhos claros pareciam enxergar através da cortina. Tommy mal podia acreditar que o homem não sabia que ele estava lá. E, para seu pesar, chegou a estremecer. Tommy não era mais supersticioso que a maioria dos rapazes ingleses, mas não conseguiu se livrar da impressão de que uma espécie de poder incomum emanava desse homem. Ele lembrava Tommy de uma serpente venenosa. Em um momento, as percepções de Tommy foram confirmadas. Ele bateu à porta, mas sua recepção foi diferente dos outros. O homem barbudo pôs-se de pé e assim fizeram todos os outros. O alemão aproximou-se e apertou a mão do homem. Estamos honrados, estamos profundamente honrados. Eu temia que isso pudesse ser impossível. Houveram dificuldades. Não será possível novamente, receio. Mas o encontro é essencial para definir minha política. Eu não posso fazer nada sem Sr. Brown. Ele está aqui?
recebemos uma mensagem. É impossível para ele estar pessoalmente presente. Ah, compreendo. Li sobre os métodos dele. Opera nas sombras e não confia em ninguém. Contudo, ainda é possível que ele esteja aqui, entre nós, agora. Ele olhou ao seu redor novamente e uma expressão apavorada varreu o grupo. Cada homem parecia estar entreolhando seu vizinho desconfiado. Que seja. Vamos prosseguir. Por favor, eu reservei um lugar de destaque para o senhor. Imagine. Ora, é o único lugar possível para o número 1. O número 14 poderia, por gentileza, fechar a porta? No momento seguinte, Tommy estava novamente contemplando a porta de madeira e as vozes de dentro da sala haviam passado a ser um murmúrio indistinguível. Tommy ficou inquieto. A conversa que ele ouviu havia despertado sua curiosidade. Ele sentia que, custe o que custar, ele precisava ouvir mais. Não havia som no andar inferior, e parecia improvável que o porteiro fosse subir as escadas. Depois de passar 1 minuto escutando atenciosamente, ele pôs a cabeça para fora da cortina. O corredor estava deserto. Tommy abaixou-se, tirou os sapatos e então, deixando-os atrás da cortina, saiu cuidadosamente apenas de meias. Ajoelhou-se perto da porta e encostou a orelha na divisão entre a porta e a parede. Para sua profunda irritação, Tommy conseguia distinguir apenas um pouco mais. Apenas a fortuita palavra aqui ou ali. E apenas se a voz fosse alta. E isso apenas serviu para instigar ainda mais sua curiosidade. Ele mirou a maçaneta da porta sem muita fé. Será que poderia girá-la lentamente, tão gentil e imperceptivelmente que as pessoas na sala não perceberiam? Ele acabou decidindo que, com muito cuidado, poderia ser feito. Vagarosamente, uma fração de centímetro de cada vez, ele foi virando a maçaneta, segurando a respiração, tamanha a cautela. Um pouco mais um pouquinho ainda. Nunca ia acabar? Não viraria mais do que isso. Ele ficou nessa posição por 1 segundo ou 2. Então respirou fundo e pressionou a maçaneta um pouquinho só para o lado de dentro. A porta não se moveu. Tom estava irritado. Se ele precisasse exercer muita força, a porta sem dúvida rangeria. Ele esperou para que o volume das vozes se elevasse um pouco e então tentou novamente. Nada aconteceu. Ele aumentou a força. Estava maldita emperrada? Finalmente, no ápice de seu desespero, ele empurrou com toda a sua força. Mas a porta permaneceu firme. E finalmente ocorreu-lhe a verdade. Estava trancada ou barrada pelo lado de dentro. Por alguns momentos, a indignação de Tommy venceu. Malditos sejam! Que truque barato! Ele se acalmou e preparou-se para enfrentar a situação. Ele ainda pretendia ouvir o que estava sendo discutido atrás da porta trancada. Se um plano falhou, ele precisava bolar outro. Tommy olhou ao redor. Um pouco mais longe à esquerda do corredor, jazia outra porta. Ele se deslocou silenciosamente até ela. Escutou por alguns momentos, percebeu que estava em silêncio e então experimentou girar a maçaneta. A porta cedeu e ele entrou. A sala era mobiliada como um quarto. Assim como no resto da casa, os móveis estavam caindo aos pedaços, e a imundície era quiçá mais abundante. Mas o que interessava a Tommy era algo que ele tinha esperanças de encontrar. Uma porta que conecta os dois ambientes. Ela ficava na parede à esquerda, ao lado da janela. Tommy foi até a outra porta e a examinou atenciosamente. Ela estava bloqueada por uma tranca. Ela estava enferrujada e claramente não fora usada por muitos anos. Tommy foi capaz de abri-la sem fazer muito barulho, gentilmente mexendo-a para os lados. Em seguida,
Ele repetiu suas manobras com a maçaneta, dessa vez com pleno êxito. A porta se abriu. Apenas uma fresta, fração de grau, mas o bastante para Tommy ouvir o que acontecia lá dentro. Havia uma cortina de veludo do outro lado que o impedia de enxergar o que acontecia, mas ele já era capaz de reconhecer as vozes com precisão. O irlandês do Partido Separatista estava falando. Sua voz era inconfundível. Muito bem. No entanto, dinheiro é essencial. Sem dinheiro não teremos resultados. Você vai garantir que teremos os resultados? Dentro de um mês. Pouco mais ou menos. Eu garantirei que haverá caos tão profundo na Irlanda que estremecerá as fundações do Império Britânico. Bom, você receberá o dinheiro. Boris vai garantir isso. Será por meio dos irlando-americanos e do Sr. Potter como de costume? Acredito que servirá. No entanto, eu gostaria de enfatizar aqui e agora que as coisas podem ficar um tantinho mais complicadas. Não existe mais a simpatia de antes e há um sentimento crescente de que a Irlanda deve resolver os seus problemas sem a interferência dos americanos. Mas que importância tem isso, se o dinheiro só vem nominalmente dos Estados Unidos? A maior dificuldade é o desembarque de munições. O dinheiro será relativamente fácil de obter, graças ao nosso colega aqui. Imagine só como se sentiria Belfast se escutasse. Está resolvido então. Agora, sobre a questão do empréstimo para o jornal britânico, você chegou a uma conclusão satisfatória, Boris? Acredito que sim. Boa notícia. Oficialmente, Moscou negará tudo, se for necessário. Eu fui instruído pelo Sr. Brown a colocar à vossa disposição os resumos dos relatórios de diferentes sindicatos. O dos mineradores é satisfatório. No entanto, precisamos tomar cuidado com os ferroviários. Pode haver problemas com a empresa deles. E a data, meu amigo? Dia 29. Mas isso é muito cedo, não? Eu sei, mas foi decisão dos grandes líderes trabalhistas e não nos cabe interferir. Eles precisam acreditar que o espetáculo é de autoria deles. Sim, isso é verdade. Eles não podem suspeitar que vamos usá-los para nossos próprios fins. São homens honestos. E esta é a sua serventia para nós. É curioso, mas não se pode fazer uma revolução sem homens honestos. O instinto do povo é infalível. Toda revolução tem seus homens honestos e não demora muito para que sejam descartados. Climes precisa assumir. Ele vê longe demais. O número 14 tomará as providências. Certo, chefe. E se me pegarem? Ora, você terá a melhor equipe jurídica para defendê-lo. Mas, por via das dúvidas, você usará luvas que contêm as impressões digitais de um conhecido arrombador. Há pouco a temer. Eu não temo nada não, chefe. Eu faço tudo pelo bem da causa. O sangue correrá pelas ruas, eu ouvi. Sonho com isso, por vezes. E com os diamantes e pérolas escorrendo pelas sarjetas para quem quiser pegar. Então tudo está resolvido. Estamos certos do sucesso? Eu acredito que sim. Que deu errado. Nada, mas é que... os líderes trabalhistas. Sem eles, como você sabe, não podemos fazer nada. E se eles não declararem a greve geral no dia 29... Por que não declarariam? É como você disse, eles são homens honestos. E a despeito de tudo que fizemos para minar a confiança deles no governo, eu acredito que ainda assim possa haver algum resquício de fé no governo. Mas... Sim, eu entendo, os abusos não cessam. Mas de forma geral a opinião pública sempre pende para o lado do governo. E eles não irão contrariar a opinião pública. Vamos ao que interessa, meu amigo. Deram a entender que existe um certo documento cuja existência garantia nosso sucesso. E está correto. Se este documento fosse apresentado a líderes globais, os resultados viriam imediatamente. Eles o divulgariam por toda a Inglaterra e a revolução então seria iminente, dando cabo do governo que conhecemos hoje. O documento em si. Não está na sua posse?
Mas você ao menos sabe onde está? Não. Alguém sabe onde está? Uma pessoa, possivelmente, e não temos certeza nem disso. E quem é essa pessoa? Uma moça. Uma moça? E vocês ainda não a obrigaram a entregar? Na Rússia, nós temos meios de obrigar uma moça a falar. É, mas o caso aqui é diferente. Diferente como? Onde está essa moça agora? A moça? Sim! Ela está... Mas Tommy não ouviu mais nada. Um golpe foi dado em sua cabeça e tudo ficou escuro. Este episódio contou com as vozes de Sofia Sepúlveda, como a narradora, Matheus Araújo, como Boris, J.P. Rodrigues, como Edward Whittington, João Vitor Galvão, como Tommy Beresford, João Queiroz, como Julius Hersheimer, Tiago Magiales, como mestre de cerimônias alemão, Sr. Nuvem, como número 1, e as vozes adicionais de Rafael Zorzal, Fábio Costa, Arthur Cruz e Sinara Salve. Direção de Jéssica Loiana. Roteiro de Sinara Salve. Tradução e revisão de João Vitor Galvão. Edição de Rafael Zorzal. Créditos completos e a trilha sonora do episódio estão na descrição. Esta adaptação é uma produção do Projeto Drama.